3 pessoas foram mortas, uma carbonizada por causa de... Torcida organizada. Sim. Tá, vamos lá, hein? Vamos falar aí do outro assunto, tá? Eu acompanhei o caso. Eu vou contar, vocês sabem por que a Mancha Verde trucidou torcedores da Máfia Azul acho que foi na Regis Bittencourt, aqui no estado de São Paulo, tá? Vou trazer um histórico. Eram torcidas que não eram muito rivais antigamente, mas depois surgiu uma rivalidade, né? É curioso até porque as duas eram torcidas de times com a mesma origem italiana, eram os dois Palestras, né? O Palestra de Belo Horizonte e o Palestra de São Paulo. Elas criaram uma rivalidade e houve um conflito em que a torcida Máfia Azul bateu lá na galera do Palmeiras, da Máfia Azul, da Mancha Verde, e roubou, inclusive, a carteirinha de presidente, do presidente ali da organizada do Palmeiras. E aí eles iam para os jogos, né? E aí eles ficavam publicando as fotos da carteirinha como provocação. Então, dentro da lógica dessas guerras de torcida, tá? Eles, né, foram criando toda uma rivalidade. E aí, né, a Mancha Verde, que também é aliada da adversária da Máfia Azul, que é a Galoucura, a Mancha Verde resolveu falar assim, não, vamos armar uma emboscada, e parece fazer muito sentido eu tentar destruir fisicamente os torcedores ali da Máfia Azul. O Cruzeiro havia jogado no Paraná, acho que foi contra o Atlético Paranaense, e aí entraram, né, no seu busão os torcedores ali da Máfia Azul, que também não são boa bisca, não é gente que presta, e saíram ali, né, provavelmente pela Regis Bittencourt, chegaram em São Paulo, e aqui em São Paulo, coisa de uns 150 a 200 torcedores da Mancha Verde pararam o busão dos caras, pra obrigar os caras a serem, eles deram uma saraivada de rojão, não sei se vocês viram as imagens, parecia tipo faixa de gás, um monte de rojão atirando no ônibus, até o ônibus pegar fogo, e aí os torcedores tiveram que sair, e quando saíram eles foram espancados com barras de ferro, eles foram massacrados, eles foram quebrados mesmo quando estavam no chão. Inclusive o pessoal da Mancha Verde fez questão de filmar tudo. Eles filmaram tudo, tá? Algumas pessoas foram reespancadas depois de estarem no chão e um deles morreu, veio a óbito, né? O pessoal da Mancha Verde comemorou, porque assim eles vingaram, né, a sua honra e contribuíram demais para o Brasil se tornar um ambiente ainda melhor. É muito bacana, porque todo mundo sabe que aqui em São Paulo as torcidas organizadas, elas atendem aos interesses do primeiro comando da capital, tá? E o primeiro comando da capital tem participação em praticamente todas as torcidas organizadas. Ele tem participação nessa associação verde aí, né? Pra eu falar que houve inclusive um caso de morte, alguns anos atrás, envolvendo uma disputa interna na Mancha Verde, e disse que eles participavam disso. Paralelamente, as esquerdas dizem que essas mesmas torcidas são defensoras da democracia. E as torcidas foram chamadas ali no final do período da pandemia e depois no ano de 2021 a participarem de manifestações juntos com políticos de esquerda, e a turma do Boulos achava isso lindo, porque eles se lembravam o Sócrates, né? Porque o Sócrates acha que se as torcidas quiserem, elas mudam o Brasil. Porque dentro daquela pira, né, bizarra das esquerdas, a torcida organizada, ela pode ser uma espécie de organização do proletariado, né? E aí eles vão se organizar com as torcidas organizadas para mudar o destino do Brasil, né? E aí, logicamente, eles querem aparelhar as torcidas organizadas ideologicamente e achar que elas servem a algum propósito. Naturalmente, alguns membros de torcidas organizadas participaram de alguns atos de esquerda e foram colocados ali como defensores da democracia, tá? Pois bem, me parece que a turma da Mancha Verde não estava exatamente defendendo a democracia quando ela agrediu com barras de ferro e jogou rojões contra um busão do pessoal da Máfia Azul, tá? E ela demonstrou outras coisas, e eu vou começar com as outras coisas, né? Ela demonstrou pra gente que, torcidas organizadas naturalmente são organizações criminosas e têm que ser tratadas como facções criminosas, dado que, inclusive, eu não posso falar nos outros estados, mas aqui em São Paulo, as organizadas, elas têm relações com o crime organizado muito óbvias, tá? Segunda coisa, tá? Esta romantização que vem ali do período dos anos 80, democracia corintiana, Doutor Sócrates, né? Aquelas conversas com Juca Kfouri, essa romantização já deu, tá? Enfim, essa democratização junto com a barra de ferro onde você desejar, tá? Isso é uma romantização imbecil e eu falo isso porque essa romantização continua até agora. Torcedor organizado, né? Na torcida organizada como defesa da democracia. Guilherme Boulos tirando foto com torcida organizada, tá? Então assim, essa romantização parou. Tem que parar com essa merda, tá? Terceira coisa, não é estranho que algumas pessoas estejam dispostas a matar e morrer
por conta de uma torcida de futebol? Eu digo isso porque ninguém está disposto no Brasil a matar e morrer pelo Brasil. Já parem para pensar dentro dessa seguinte expressão. O Brasil não gera em nenhum brasileiro a vontade de assumir riscos pela sua melhora ou pela sua própria existência. O Brasil, você nunca vai ter um atentado terrorista, tá? Aqui no Brasil, sei lá, alguém vai lá e se explode alguma coisa porque essa pessoa é, vamos dizer, poderosamente idealista. Isso é uma coisa que o Pedro Deiro sempre falava, nunca teve um brasileiro assim. Né? Agora, você tem pessoas que matam e morrem por torcidas organizadas, algo que objetivamente não representa nada, né? Eles são, a função deles é torcer por um time de futebol, algo que se vocês olharem direitinho é uma coisa meio louca, né? Porque ele é um torcedor, ele nem é um jogador, tá? Ele está identificado como um clube, que é uma instituição que disputa partidas de futebol, né? São, vamos dizer, agremiações promotoras do ludopédio. E que tem como, vamos dizer, como instrumento para que elas exerçam seu tribalismo, e eu não falo tribalismo como algo ruim, e sua potência de violência masculina, né, que existe e que não pode ser negada, ou seja, todo homem tem vontade de exercer violência, e todo homem dentro de uma determinada instância na sociedade tem que ter uma válvula de escape para esse meio, senão esse homem vai se reprimir, uma hora ele vai exercer violência pura e simples, tá? Então, em sociedades que não são sociedades guerreiras, o potencial violento do homem, ele tem que ser gasto com alguma coisa, que seja gasto com uma atividade esportiva e tal. Agora, eles gastam esse potencial violento numa organização tribal que eles criam, que tem uma identificação tribal com eles maior do que a identificação que eles têm com as comunidades deles. E aí eles passam a viver as guerras desses clãs, que são guerras que não tem nenhum sentido. Tipo, esse cara aqui, ele torce pros jogadores de azul do Cruzeiro. Não é uma guerra verdadeira, é um motivo para as pessoas criarem um simulacro de guerra, e eu já falei para vocês, todo esporte é um simulacro de guerra, e um esporte é um lugar em que homens demonstram suas façanhas e seu poder, vamos dizer, físico, né? Sua capacidade estratégica, sua capacidade física, sua coragem, e portanto é guerra simulada, e é um meio, inclusive, de validação social e de demonstrar status social. Entenda, até te fazer uma pequena ida ao passado. Há uma discussão muito grande nos estudiosos sobre indo-europeus, sobre qual era o verdadeiro papel da carruagem de guerra. Tá? Se a carruagem de guerra ela foi muito efetiva, ela se espalhou muito porque ela era uma grande arma de guerra, ou se a carruagem de guerra ela era um instrumento de status social. Tá? Digo isso porque muita gente acha que essas carruagens de guerra, elas eram meios de líderes tribais demonstrarem suas façanhas, sua capacidade de líder tribal caminhando com sua carruagem, tá? E isso gerava, vamos dizer assim, um tipo de status político dentro das suas respectivas comunidades. E nem tanto vamos dizer, pelo poder de ataque que uma carruagem de guerra trazia ali naquele período. Isso é uma discussão bem interessante, tá? Para nerds como eu, que gosto desse tipo de discussão, claro. E a gente pode fazer uma correlação com esportistas, né? Ora, você não usa as suas técnicas de futebol, ou um piloto de Fórmula 1 tá só correndo com o carro, pra guerra em si, mas são meios de demonstração de status, tá? E sim, você precisava de uma grande capacidade atlética para você ser um piloto de biga, tá? Inclusive deuses eram retratados, né? Boa parte dos deuses indianos sempre tem uma carruagem voando, né? Sempre tão, e os deuses gregos, o Apolo voava numa carruagem. A Ilíada, inclusive, né, retrata isso, porque na Ilíada a carruagem em si não era usada para a guerra, mas a carruagem era usada para transportar os heróis para a guerra. Então, o Aquiles, Diomedes, todo mundo, eles iam para o campo de batalha e para a cena da guerra de carruagem de guerra, ou de biga, chamem do que quiser, e eles não pilotavam, eles ficavam lá, todo glorioso, lá, com sua lança, aí eles desciam e lá eles faziam sua chacina. Eles pegavam sua carruagem e iam embora, era quase um Uber, né, de madeira. Dei toda essa volta para mostrar que esportes servem como simulacros de guerra e eles geram identificações naturais para a guerra. Então é como se numa analogia aqui homérica, o Aquiles, o Heitor, toda a turma fossem os jogadores lá e a galera na torcida fosse o exército, fosse a infantaria, uma linha de frente, são os grandes soldados, estavam lá lutando são uma massa de soldados anônimos que lutam pelos seus grandes guerreiros que estão ali no gramado. E eles têm uma grande bandeira, que é a bandeira que a torcida tem, que o clube tem, que dão uma identificação que o Estado Nacional Brasileiro não dá.
Logicamente, isso não acontece só no Brasil, né? Na verdade, isso aqui não é novidade brasileira nem de longe. As torcidas organizadas na Inglaterra são violentíssimas. Pô, a história dos hooligans é famosíssima. Você tem torcidas organizadas de basquete na Sérvia violentíssimas. Na verdade, os jogos de basquete na Sérvia dão morte, tá? Os ultras, que você chama as torcidas, vamos dizer, agressivas que você tem ali na Europa, assim, você tem aos montes. Isso só não é muito comum nos Estados Unidos, em que, vamos dizer, as torcidas são... Basicamente é uma relação de fã. De cliente, quase. De cliente, né? assim. Um cara que vai acompanhar um jogo nos Estados Unidos, ele é um cliente do time. Exatamente. E todo o atendimento que o time dá pra esse cara é um atendimento profissional de um cliente. As torcidas organizadas não, elas trabalham a lógica tribal e muita gente identifica isso como uma característica do futebol raiz. Eu tô até com um adesivo que eu ganhei aqui, né, do Fuck VAR, morte ao futebol moderno, mas a real é o seguinte, boa parte daquilo que a gente chama de futebol raiz inclui uma identificação tribal com o time ali, e as pessoas gostam disso. Futebol raiz era, por exemplo, futebol praticado pelos nossos colegas latino-americanos por muito tempo a Libertadores América, em que times brasileiros iam jogar lá e eles eram espancados pela torcida, pelos jogadores, os juízes não davam bola, então não valia a pena até o São Paulo ganhar aquele bi da Libertadores, não valia a pena para time brasileiro ficar disputando Libertadores, porque tipo, puta, eu só vou apanhar lá a troco de nada. Inclusive uma vez o Inter trocou um título da Libertadores para disputar um Grenal e ganhar do Grêmio. Ele trocou, o Inter optou, tá? Então, esse assunto eu acho interessantíssimo, porque é sobre guerra, e esses torcedores organizados, eles acham que essas brigas com as outras torcidas são as suas façanhas de guerra, você entendeu? As façanhas de guerra desses torcedores organizados são as façanhas dadas no campo de batalha contra as suas torcidas inimigas. E eles adoram, por exemplo, a união de clãs. Uma coisa que eu adoro acompanhar nessas torcidas é quando eles têm as uniões. Por exemplo, eu sou torcedor de São Paulo. São Paulo tem a união do Punho Cruzado, né? Que é a Jovem Flá, a do São Paulo, se não me engano tem a do Sport Recife, acho que a Máfia Azul tá na do Punho Cruzado, a do Inter tá no Punho Cruzado, são torcidas aliadas, eles fazem escoltas, eles participam de guerras comuns, por exemplo, a do Palmeiras é aliada da do Vasco no Rio. Então eles têm todas as suas alianças ali e tal, e essas alianças e esse trabalho clânico que é feito é onde vários homens podem exprimir sua potência guerreira, porque sim, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que este potencial guerreiro e o potencial de exercício de violência do homem, ele é reprimido, ele vai sendo reprimido. Se ele não tem válvula de escape, a válvula de escape é criada, tá? E assim, nós, homens aqui no Brasil, tá? Vivemos uma sociedade violenta, essas válvulas de escape, em geral, acontecem na base da pirâmide social, tá? E dado que somos um país ingrato, injusto, extremamente desigual, essa expressão da violência ela vai se dar por esses meios. Então a torcida organizada ela é um instrumento muito poderoso para que homens exerçam seu potencial guerreiro. Sabe qual outro meio? É a participação de um jovem no crime organizado. O crime organizado lhe dá uma estrutura de facção que tem seus aliados, que tem seus inimigos, que tem sua irmandade, tem sua proteção mútua. A gente sempre fala como crítica, né, às torcidas organizadas, mas se eu for falar da relação que as pessoas dentro de uma torcida organizada têm com as que nós temos aqui no MBL, ora, não é muito diferente. É uma irmandade. Vamos falar, na maior parte do caso, é uma irmandade entre homens, tá? É um brotherhood, tá? Cada um defende o outro, tal. Temos nossas cores, temos nossos inimigos, nossos aliados. Eles exercem isso à maneira deles. A desculpa para isso, porém, é a desculpa que eles estão atrás de uma nação, né? A nação corintiana, a nação flamenguista, a nação tricolor, não sei o quê. Que não são nações, são tribos, né? E são tribos esportivas. Então a gente não pode negligenciar esse fenômeno e a gente tem que entender o seguinte, como entregar, e essa é a pergunta, para homens, experiências que os congregue, que dê esse sentimento de pertencimento de grupo e de time, tá? Que permita o gastar do potencial violento sem sair matando os outros. Por exemplo, coisas que os Estados Unidos fazem muito bem, que são os campeonatos e as ligas universitárias e colegiais. Todos os colégios lá, vocês têm os campeonatos interclasse e depois os campeonatos intercolegial, tá? Você cria a identificação, o cara com a jaquetinha do time, tal, tem as rivalidades. Cara, isso é importante. Aí as torcidas. Aí você tem um elemento feminino nas torcidas, os americanos trabalham muito bem, que é o elemento da cheerleader, né? Que pega essa potência e mescla com a potência sexual ali. Tá dado. Isso, inclusive o Arthur tinha isso como projeto para prefeito, tá? Então,
É importante tratar desses assuntos e é importante entender a solução desses assuntos. Porque a solução desse assunto não é apenas reprimir o potencial masculino, como a esquerda tem que fazer. Porque é uma repressão ao masculino poderosíssima. Tá? E eu acho engraçado, eu já falei isso outras vezes, até na questão do negro para as esquerdas. Para as esquerdas, tá? Todo o seu potencial masculino tem que ser reprimido, a não ser que seja um potencial masculino violento, útil para eles. Então, um dos potenciais é a torcida organizada, que é o potencial masculino, revolucionário, profundamente hierárquico, tá? Tribal. É legal, é bacana. Ou mesmo o tráfico, que é usado como uma espécie de uma desculpa de, olha só, são esses guerreiros contra um sistema opressor, não sei o quê, e a eles é dada a licença poética da violência. E aí eles poetizam a violência, né? E toda a cinematografia que a esquerda faz sobre o tráfico é sempre, vamos dizer, cheia de lisonjas, como se fossem pequenos guerreiros, ou como saiu agora uma versão horrorosa do Grande Sertão Veredas, lá com aquele bosta do Caio Blá, passado lá numa periferia do Rio de Janeiro, tá? Para a esquerda, o potencial violento do homem pode ser útil se ele for, vamos dizer, canalizado para a guerra deles. Tá? No capitalismo americano, isso é gasto com simulacros de guerra, que são os esportes. E a gente pode falar, e o que nós podemos fazer? Tá? Eu proponho não apenas a alienação. Agora eu vou falar no Renanistão. No Renanistão, o Brasil declararia guerra ao crime organizado, não só aqui, mas na América do Sul. Tá? Você está falando que você vai invadir os países? Não estou falando que a gente vai invadir. Eu adoraria invadir, mas não é o caso. Eu acho que nós temos que declarar guerras e mobilizar nossos vizinhos a fazer o mesmo. E a gente declarar uma guerra aberta, tá, com ocupação territorial e gasto de energia política e social numa causa dessas. Então essa energia teria que ser gasta assim. E não se iludam, os americanos gastam essa energia assim também, tá? E na verdade todas as grandes nações ao longo da história, que são nações conquistadoras, gastam boa parte da sua energia nisso, tá? Eu acho que um potencial nosso... Porque lembra que eu falei pra vocês que o brasileiro é pré-moderno, né? Mas já que o brasileiro tá só na ótica dos contratos, pré-moderno, não sei o que, o tempo todo é imaginar que nós nos tornamos, vamos dizer, um país impessoal, burocrático, liberal e tal. E nós não somos isso, né? Nós somos um país pré-moderno, portanto medieval em muita coisa, tá? E mesmo esses clãs, esses João Campos, essa turma toda, são figuras que, se foram nobres e suas famílias foram nobres, tem em algum momento uma origem que é militar, tá? Nobres são, antes de tudo, militares, tá? E mesmo a figura deles no Brasil é a figura do coronel, né? E mesmo as guerras que a gente acompanha, leiam Grande Sertão Veredas, as guerras que a gente tinha entre clãs de coronéis e grupos políticos nos interiores do Brasil, eram guerras entre nobres e senhores de terra, mini senhores feudais. E sim, isso acontecia aqui. Então isso está entronizado na nossa cultura, sim, tá? Lembre-se uma coisa, nós brasileiros somos profundamente violentos. Nós somos violentíssimos, tá? Só nos falta um líder para canalizar essa violência para algo bom, tá? Algo útil e bom. E que não seja ruim. Porque assim, negar que o potencial violento no homem é mentir sobre a natureza humana, é arrancar as bolas dos homens, tá? Então negar isso é mentir, e é mentir muito. Combater é errar, tá? E canalizar para algo civilizatório é o caminho, tá? Então, muita gente fala aquela coisa freudiana de segure seus instintos, reprima seus instintos, aí gaste aquela energia vital, tá, com algo civilizatório. Aí vão dar grandes exemplos de sociedades que se reprimiam sexualmente, produziam mais coisas, eram artisticamente mais superiores, mais complexas, se dedicavam a grandes projetos civilizacionais. Aí vão citar, sei lá, a Inglaterra vitoriana nisso e tal, no que eu acredito, tá? Mas a mesma Inglaterra vitoriana gastava essa energia civilizacional no seu projeto de colonização ao redor do mundo, tá? E não estou aqui fazendo julgamento do modelo de colonização inglesa, antes que alguém venha com essas objeções. Estou falando que era gasto nisso, tá?